A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Quero compartilhar com vocês mais um sonho que o Senhor me concedeu agora na madrugada do dia 3 para o dia 4 de julho, mês 4 de 2023. Meus irmãos, o sonho foi o seguinte: eu estava na casa dos meus pais, na parte de trás da casa, na lavanderia, e de repente começa a entrar algumas pessoas correndo, como se estivessem fugindo de algo ou alguém. E entravam por trás da casa, do portão de trás, em direção à cozinha. E ali eu achei interessante que eu não conseguia ver a face, o rosto dessas pessoas. Não sei se eram conhecidas, se eram estranhas, pessoas que do meu convívio, né? E ali aquelas pessoas entravam correndo em direção à cozinha da casa dos meus pais. E atrás delas eu conseguia observar uma jovem que vinha também correndo com uma certa agressividade, né? Eufórica, toda agitada, e começava a gritar, a falar assim: saiam da minha frente, corram, que senão eu arranco a cabeça de vocês. Corram, saiam da minha frente, senão eu arranco a cabeça de vocês. E ela saiu correndo atrás, as pessoas na frente, né, fugindo dela, e ela atrás correndo falando isso. E interessante que eu não consegui ver o rosto das pessoas que corriam na frente, mas o da jovem eu consegui ver. E de onde eu estava, ela não conseguia me ver, mas eu conseguia ver nitidamente e eu vi o rosto dela. Vi que era uma jovem branca, cabelos lisos, um pouco abaixo dos ombros. E me chamou a atenção os olhos dela, porque ela não tinha essa parte pretinha, a bolinha preta do olho. Os olhos dela estavam os dois brancos, totalmente brancos. E eu olhava assustada com aquilo e eu dizia: Meu Deus, o que está acontecendo? E nisso, enquanto eles corriam para dentro da casa, em direção à cozinha, e de lá dobraram à direita, assim, indo para o lado da sala, eu corri em direção contrária. Aí saí no quintal, quando eu já me vi na frente da casa, na parte principal, no portão principal da casa, na rua já, correndo em direção às ruas. Quando eu chego quase no finalzinho da rua da casa dos meus pais, eu vi uma senhora sentada assim na rua. Tava com uma criança, a criança tinha acho que uns 8 9 anos mais ou menos, e eles estavam sentados assim no tronco de uma árvore, como se estivessem esperando alguém. E eu dizia assim, e realmente tinha é, um pé de jaca, né? No final da rua onde meus pais moravam, tinha esse pé. E era muito grande, e as raízes eram grandes, que o povo sentava realmente, antigamente. Hoje em dia não existe mais esse pé. E para conversar, né? Final de tarde, tudinho. E ali tava uma mulher e uma criança. Aí eu dizia assim: Senhora, a senhora tá fazendo o que aí? Saia daí, corra, fuja. Que a senhora tá sabendo não? É, o vírus zumbi. Aí foi quando eu comecei a falar. O vírus zumbi. Aí me veio o entendimento do que se tratava, o que aquela moça estava lutando, né, para não ceder ao vírus que estava no corpo dela mesma. E ela corria, e como ela falava, saiam da minha frente, senão eu arranco a cabeça de vocês. Eu entendi que ela estava em processo de mutação. Eu vou te falar essa palavra, irmão, mas eu não sei se está correta, né? Nessa situação. Mas era como se fosse uma mutação. Ela estava se transformando em um zumbi realmente, né? Em uma morta-viva. Ela não estava tendo controle sobre ela mesma. E ali ela começava a dizer, né? Saiam da minha frente, senão arranco a cabeça de vocês. E sem querer machucar as pessoas, alertando as pessoas que estavam na frente dela para fugirem dela. E eu dizia para a senhora: fuja, viu? Corra que o vírus zumbi está solta. Nisso a mulher pegava no braço da criança, do menino que estava com ela, e saía correndo para um lado da rua, e eu saía correndo em direção ao outro lado. E aonde eu chegava, eu gritava: corram, fujam, se cuidem, se protejam, que o vírus zumbi está solta. Eu dizia isso várias vezes, gritava na rua, gritava e corria, corria e gritava.
Era uma agonia e cheguei, eu acho que eu acredito que a uns 2 quarteirões após a casa dos meus pais, falando isso, gritando nas ruas que o vírus zumbi estava solta. Se que as pessoas fugissem, se cuidassem, se protegessem, que o vírus zumbi estava solta. Nisso, meus irmãos, eu me acordo e me veio o entendimento que uma, eu não tinha um sentimento de proteger alguém, tipo assim, vamos supor, eu não tinha o sentimento de proteger meus filhos, né? Que eu tenho um casal, eu tenho um menino de 9 e uma menina de 4. E no sonho me veio, quando eu acordei, o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração, me fazendo lembrar que eu não tinha aquela preocupação de mãe, de querer proteger os meus filhos. Era como se era um período que eles não estavam presentes, vivenciando aquilo ali. Como se fosse após o arrebatamento da igreja, que meus filhos não estavam presentes naquele momento. Por esse motivo, eu tive a certeza, o Espírito Santo me fez compreender de que era um período da grande tribulação, que haverá um vírus que vai afetar a mente, né? A mente das pessoas, fazendo elas agir como zumbis. E o nome que será dado a essa enfermidade será vírus zumbi. Foi isso que eu compreendi. Amém, meus irmãos? E eu tenho certeza, convicção da parte de Deus que foi uma revelação. Que foi uma revelação. Né? Que o Senhor nos ajude, nos guarde, nos proteja, nos conceda do seu amor, da sua graça, da sua paz, da sua misericórdia, da sua força, né? Nos ajude a ser fiel até o fim, até que o Senhor Jesus venha raiar nas nuvens e venha nos arrebatar para Ele. Então, peço a Jesus que abençoe a cada um dos irmãos e que fiquem todos na paz. Em nome de Jesus. Amém.